Todos os dias, tomamos decisões e fazemos escolhas. As boas proporcionam uma vida mais saudável, impactam o ambiente e comunidade onde vivemos e consolidam conquistas. Na vida, toda escolha tem importância e consequências. No tratamento dos seus pacientes não é diferente. Cada escolha importa e influencia no sucesso do resultado final. Toda cirurgia é um momento de grande importância e impacto na vida dos pacientes e vem acompanhada de diversas decisões tomadas pelo cirurgião que afetam diretamente o desfecho clínico. E a sua escolha importa. Escolher a Eticon importa. Para resultados cirúrgicos superiores e buscar sempre o melhor para pacientes e seus familiares. Eticon. A sua escolha importa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos iniciando hoje o nosso quarto evento online da ACESP, Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo, sobre o patrocínio, o apoio da Johnson & Johnson com as suas divisões Janssen e a Eticon Endosurgery. E o nosso tema de hoje vai ser sobre técnica operatórios em vídeos. Para isso, hoje nós temos, como palestrantes, um excelente time, composto pelo Dr. Rodrigo Âmbar Pinto, que é médico coloproctologista, assistente da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Fiscal da CESP, da nossa diretoria, Dr. Gustavo Sevá Pereira, médico do Hospital Mário Gatti de Campinas, o Dr. Luiz Cláudio Pandini, de Araçatuba, ex-presidente da CESP, conhecido por todos, e o Dr. Luiz Capochim Romagnolo, médico do Hospital de Amor de Barretos, e coordenador do IRCAD de Barretos. E como nossos debatedores, nós convidamos o Dr. José Alfredo Reis Júnior, vice-presidente da CESP, médico em Campinas, muito conhecido de todos nós, e provavelmente o nosso sucessor, nosso futuro presidente da CESP. E para completar o time, o Dr. Antônio Rocco Imperiali, médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e secretário-geral da CESP. E para moderar, ninguém mais, ninguém menos do que o professor Fábio Campos, professor livre-docente da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Então, o Dr. Fábio vai comandar os trabalhos, então eu passo a palavra para ele. Uma boa noite a todos. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na presença desses ilustres colegas. Eu tenho certeza que o nível das apresentações e dos debates vai ser excelente. Eu acho que todos nós vamos aprender muito hoje à noite. Então, nós vamos tentar, depois das apresentações, fazer uma discussão bastante frutífera para todo mundo não perder o tempo de assistir essa webinar, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Borba pelo convite, uma grande gentileza dele ter me solicitado para nós coordenarmos juntos o programa científico dessa mesa, e principalmente pela escolha que nós fizemos, que não é só uma escolha de amigos, mas uma escolha baseada em eficiência, em técnica, em história de vários colegas da nossa sociedade aqui de São Paulo. Então, para começar esses vídeos, que vão durar 12 minutos cada um, eu gostaria de convocar o Dr. Rodrigo Âmbar Pinto, que vai nos contar em vídeo quais são os cuidados técnicos para as anastomoses iliocolônicas e coloretais. Dr. Rodrigo, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Borba, ao professor Fábio Campos, pelo convite.
eu vou aqui dividir a tela com vocês para começar a falar sobre os cuidados nas anastomoses ileocólicas e coloretais. Tá? A gente vai falar um pouquinho em vídeo e um pouquinho em slide, tá? Para dar uma introdução aos vídeos. Então, nas anastomoses, falando primeiramente das anastomoses ileocolônicas, a gente tem duas opções, né? A anastomose extracorpórea, onde a gente faz uma incisão periumbilical, retira a peça e mobiliza a anastomose fora da cavidade, e a anastomose iliotransverso intracorpórea e retirada da peça com uma incisão de Fanny-Steele. Tá? Para a anastomose extracorpórea, como eu falei, incisão umbilical, a gente prepara o mesocólon e o meso do ilho preferencialmente fora da cavidade e faz a dissecção dentro da cavidade. Faz uma anastomose em geral anisoperistáltica, pode ser também isoperistáltica. A anisio ela facilita porque a gente pode fazer tudo grampeado. E resseca os orifícios do grampeamento com o terceiro grampeamento. Fecha a brecha do meso e reduz a anastomose para a cavidade peritoneal. Na intracorpórea, vocês vão ver que a gente vai preparar o meso do ilho e do cólon ao nível da área que a gente vai ressecar, vai grampear os dois, vai fazer os orifícios para passagem do grampeador e fazer uma anastomose, de maneira geral, a gente faz isoperistáltica, não encontrando a linha de grampo do ilho com a do cólon, elas ficam contralaterais. E a seguir a gente fecha o orifício com pontos contínuos, pode também ser fechado com grampeamento, mas mais frequentemente com pontos contínuos, e a seguir fecha a brecha do meso e retira a peça pela incisão de Fanny-Steele. Então, mostrando como é feita essa anastomose, a gente vai pular aqui o vídeo para anastomose. Aqui estamos grampeando o transverso na área de secção. Observem que o grampeamento é feito bem junto ao meso para não ficar desvascularizada essa anastomose. Então a gente está fazendo aqui o grampeamento do ilho e do cólon transverso. Aí a gente vai preparar a anastomose intracorpórea aqui, abrindo um orifício no ilho terminal, uma distância segura da linha de grampeamento, que vocês veem que está mais de 2 centímetros, 3, 4 centímetros. A gente abre o cólon na face também antimesenterial, próximo a uma tênia ou uma tênia. Quando sai o gás, vocês veem que está pronto para entrar o grampeador. Eu tenho preferência de entrar com a pá maior no ilho, que ele facilita a mobilização e menos chance de sair do grampeador. E aí, quando você posiciona o transverso, ele já entra automaticamente sem precisar de pontos de fixação. Essa anastomose fica preferencialmente ao longo da tênia do cólon transverso, contra mesenterial. A gente faz o grampeamento aqui, preferência por uma carga azul, né, ou uma carga bege, no caso de uma marca ou outra, que são grampos que têm uma menor tamanho para ficar uma anastomose hermética o suficiente para não sangrar, mas não tão apertada para não causar isquemia. Aí a gente vai fazer a sutura da brecha da abertura que a gente fez com um fio, pode ser um fio absorvível de PDS ou um fio inabsorvível de prolene. Eu tenho a preferência de começar nessa região mais proximal e ir e voltar, porque a parte mais difícil, se a gente faz em duas linhas de distal para proximal, é essa parte terminal. Então, eu tento tornar a face mais difícil, que é essa final da anastomose, o início, e aí eu vou de maneira contínua total e volto seromuscular, fazendo um ancoramento aqui na volta, e volto seromuscular até onde a gente começou aqui no ângulo inferior. Isso dá uma segurança boa do fechamento dessa anastomose e uma chance de vazamento bem baixa. Então, vocês olhem que a anastomose está bem vascularizada, essa linha de grampeamento está bem nutrida, e a gente tem uma anastomose bastante segura. Tá? Após esse fechamento, a gente vai fechar a brecha do meso. Esse fechamento da brecha do meso é também bastante importante para evitar a chance de uma hernia interna e uma reoperação precoce ou tardia do paciente. Eu sei que tem gente que não fecha a brecha, mas eu tenho por preferência fechá-la. Aqui a gente está vendo que é bem possível ver a brecha do mesocólon e a brecha do ilho, lado a lado. A gente vem da região mais próxima ao meso
para a área mais distante, ali onde estão as alças. Eu fecho isso aqui com um fio de Vicryl, 3 zeros, e deixo aí o mínimo possível de chance para ter uma complicação posterior. Então, com essa anastomose desse jeito, a gente tem uma chance de deiscência muito baixa, uma chance de ter complicações obstrutivas também muito baixas nessa anastomose, que está menor do que 1%. A gente, no nosso serviço, tem uma incidência muito baixa de deiscência dessa anastomose intracorpórea. Aqui mostrando só a retirada da peça pela incisão de Fanesteel. A gente põe um protetor de parede, aí um plástico, uma capa de ótica ou um retrator de Alexis, e retira a peça da cavidade, drenagem de rotina como a gente faz no serviço. Para a anastomose extracorpórea, vocês veem que a gente fez uma incisão umbilical, prepara o mésio fora da cavidade, tanto do transverso quanto do ilho, faz o orifício para o grampeamento, onde a gente vai inserir o grampeador. Aqui a preferência pessoal é de uma anastomose anisoperistáltica, que a gente vai fazer com o grampeamento da anastomose em si, colocando as duas alças pareadas para o mesmo lado, e as alças, a lesão, enfim, está coberta aqui pela compressa à esquerda do vídeo. A gente faz uma sutura de reforço aí na parte do zíper da anastomose, que a gente chama de zíper, e a seguir a gente verifica aí o sangramento, se há sangramento da anastomose. E por último a gente faz 1 ou 2 grampeamentos para fechar essa brecha aí de meso diretamente com o grampeador, não necessitando aí de uma sutura. Isso é uma anastomose também bastante segura, mas que tem que fazer uma incisão umbilical para fazer a ressecção, a retirada da peça. E aqui vocês vejam o fechamento da brecha também, que é feito de maneira aberta. Isso aqui pode também dificultar um pouquinho, tem uma incisão um pouquinho maior para você ressecar a brecha. Falando das anastomoses coloretais, né, as anastomoses que têm maior poder de complicação são as lesões maiores, mais baixas, T4, com invasão de órgãos adjacentes, onde a gente tem que fazer essa interação, ou neoplasia com meta para os outros órgãos, e lesões localizadas no reto distal e médio, que tem uma chance que varia de 5% até 12% de deiscência. Essas anastomoses a gente tem que tomar muito cuidado. Anastomose em doenças inflamatórias, como Crohn e retocolite, uma perda ponderal pré-operatória de desnutrição também geram um potencial maior. Nessas, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter tensão na área de anastomose, os segmentos terem uma boa irrigação, assim como na ileocólica, uma nutrição adequada, né, antes da cirurgia, não deixar uma nutrição precária e evitar infecção na área da anastomose. Então, as anastomoses com grampeadores circulares, que é o caso das coloretais, elas são aquelas anastomoses que têm mais risco, são as bolsas ileais, anastomoses ilioretais, mesmo que intraperitoneais, e as anastomoses na região extraperitoneal. Como que a gente pode minimizar esses riscos e melhorar os cuidados com grampeamento circular? Fazendo uma dissecção adequada nos planos corretos, evitar sangramentos desnecessários, mobilizar o colo de maneira adequada, a flexura esplênica sempre que necessário, evitar tensão na anastomose e seguir uma padronização em todas as cirurgias. Para isso, o cirurgião precisa de um treinamento adequado, com uma sistematização aprendida do passo a passo, utilização de grampeadores com diâmetro compatível, tanto no cólon, quanto no ilho, quanto no reto, e respeitar essa sistematização dos procedimentos. Aí a gente vai, quando a gente vai colocar a ogiva, a gente tem que ver o diâmetro do local do cólon, dilatar a alça antes de colocar a ogiva, evitar traumas desnecessários, seccionar a alça numa área bem vascularizada, fazer uma sutura em bolsa envolvendo a haste e deixando apenas a serose exposta para você fazer uma anastomose adequada. E você pode fazer tanto com a pinça de sutura, quanto uma sutura em bolsa manual. Para colocar a ogiva no colo abaixado, vocês vão verificar que você tem que ter também uma área bem vascularizada, fazer um teste de sangramento ou com
arcada marginal ou com endocianina, a gente vai ver adiante. Aqui é um teste de sangramento, você vê um sangramento adequado da anastomose antes de fazer a colocação da ogiva. E aqui é um outro vídeo onde a gente vai ver alguns pontos. Primeiro, injetando endocianina no colo abaixado, aqui é uma anastomose colonal. Vocês vão vendo a endocianina que foi injetada previamente endovenosa, preenchendo os vasos e desenhando bem nitidamente esses vasos até a área que a gente vai fazer a ressecção. Então, essa área nos dá a nitidez de que a gente tem uma vascularização adequada e que vai fazer uma anastomose segura, mesmo sendo colonal. E aí, depois que a gente confecciona a anastomose colonal, vou adiantar um pouquinho o vídeo, a gente verifica, novamente, com a injeção de endocianina, que existe uma cora adequadamente tanto a região do cólon abaixado, quanto a região do ânus, que ele vai ver a endocianina preenchendo toda essa região e mostrando uma vascularização adequada dessa anastomose colonal, que é uma anastomose muito delicada. Isso aqui pode ajudar muito como um cuidado técnico nessas anastomoses. Agora, de maneira geral, como que a gente vai fazer a anastomose de grampeamento do reto? Vai dilatar o reto antes da introdução do aparelho, lubrificar adequadamente a área que a gente vai introduzir o grampeador, introduzir o aparelho, né, respeitando a circunferência posterior da curvatura do reto posterior e visualizar as bordas do grampeador no reto quando a gente for sair com o bico do grampeador para conectar na ogiva lá acima. Então, quando a gente avalia, né, isso, além disso, a gente tem que fazer a ponta sair no local bem vascularizado, próximo à linha de grampeamento linear, né, da prévia, exteriorizar totalmente a ponta do grampeador e você visualizar aquela parte laranja na sua base, para conectar adequadamente, encaixar a ogiva, ela faz um clique, e antes do fechamento você verifica se o colo abaixado ou o ilho estão em posição adequada, não estão torcidos antes de dar o disparo do grampeador. Você fecha o grampeador até o final, comprime e aguarda um tempo para o tecido se acomodar e o grampo fechar adequadamente, e cuidado também com compressão excessiva para não ter isquemia nessa região. Então esse é um dos grampeadores que é utilizado, né? Você observa se tem maior hemostasia ou menor hemostasia e compressão a partir dessa caixinha que a gente visualiza aqui. Aqui é o grampeamento mais frouxo, aqui é o grampeamento quando ele se aproxima na parte mais distal, ele está mais, o grampo fica mais apertado. Quando você dispara o grampeador, você deve retirar a trava de segurança, com pressão bimanual na extremidade distal, evitar para não fazer movimentos bruscos dentro do grampeador, e você tem um feedback tanto tátil, quando você grampeia, quanto auditivo, que é como se estivesse tendo uma ruptura dentro da caixa do grampeador, em algumas marcas que a gente utiliza. Quando você vai retirar o grampeador depois que você corta, você tem que tomar cuidado também para não fazer uma tração muito grande, mas você mobiliza para liberar a anastomose do grampeador. Você abre meia volta, 3/4 de volta, a depender da marca do grampeador, e a seguir você retira pelo ânus cuidadosamente. É importante você verificar a integridade da anastomose, fazer o teste do borracheiro, do azul de metileno, que são testes adequados para a gente observar vazamento. Então, o borracheiro é do ar pelo reto, e o do azul de metileno você põe o azul pelo reto e circunda a anastomose com uma gaze e vê se mancha essa gaze de azul. Então, observando aqui uma anastomose retal, após o grampeamento linear, então a gente fez o grampeamento linear numa área segura, observa saindo do grampeador a ponta perto de uma área do grampeamento linear, a gente a seguir conecta o cólon abaixado sem tensão ao reto, de maneira a encaixar completamente na área laranja previamente dita aqui, e a gente tem que tomar todo o cuidado aqui para a tênia ficar na região anterior, né? Então, e quando a gente vai fechando o grampeador, a gente vai observando se não há nenhuma gordura interpondo, se não existe o tecido vaginal, né, no caso da anastomose baixa, ou tecidos adjacentes, ver a orientação do meso, a tênia sempre na posição anterior, o meso não teve rotação, né, nessa anastomose coloretal,
e a gente pode liberar essa trava que eu mostrei previamente e fazer o grampeamento apertando na parte distal, né, na haste distal, com segurança. Você consegue um grampeamento, você depois abre metade de volta, 3/4 de voltas, aqui no caso do grampeador, e você faz uma rotação suave, de modo que não mobilize muito dentro, para retirar o grampeador e a seguir observar se está adequado o grampeamento a partir dos anéis de grampeamento. Esses são os anéis, proximal e distal, os dois íntegros, segura a anastomose, ficou, e a gente fica tranquilo e faz o teste a seguir. Então, concluindo, o sucesso da anastomose depende de uma série de fatores, não só do cirurgião, como as condições prévias do paciente. Mas no que nós podemos contribuir, a gente tem que fazer ao máximo, que são esses cuidados técnicos. Uma dissecção adequada, sistematização, técnica correta de grampeamento numa área sem tensão, com boa vascularização dos tecidos nos segmentos anastomosados. Acho que essas são as principais dicas que a gente pode passar. Agradeço mais uma vez e vamos depois para a nossa discussão. Obrigado. Muito bom, Rodrigo. Parabéns. Belíssimas imagens, belíssimo raciocínio, texto. Você enfocou muito bem todos os tempos operatórios de uma anastomose e os cuidados. Depois nós vamos debater sobre essa brilhante apresentação que você fez. Queria convocar agora o Dr. Gustavo Seva Pereira, que vai nos falar sobre a excisão total do mesocólon, né? Que foi uma modificação, não digo recente, mas foi uma modificação incorporada depois da excisão total do mesorreto. Como é que se faz e por que se faz? Doutor Gustavo. Bom, boa noite, prazer estar aqui falando para vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado, Fábio, obrigado a toda a CESP por montar esses webinars. Muito bom, a excisão do mesocólon na colectomia direita é algo que eu acho que eu vou discordar um pouco do Fábio, que é recente, na verdade é antigo, só que não tinha sido incorporado mesmo, e talvez a importância disso tenha sido visto mais recentemente. Na minha residência, nós aprendíamos com o falecido Dr. Ricardo Góes, que tinha acabado de chegar do Japão, que essa era a maneira que tinha que ser feita. Era bem mais difícil de fazer, mas ele insistia para que fosse sempre assim. Então, alguns conceitos rápidos, o que é a excisão do mesocólon, o que é a ligadura vascular central, o que é a ressecção D3, que são coisas que muitas vezes se sobrepõem em algumas discussões. São, às vezes, realmente os conceitos se sobrepõem mesmo, mas basicamente é o seguinte: a ligadura central é a ligadura na origem dos vasos. A dissecção estendida, ou excisão do mesocólon, é quando você vai até sobre a veia mesentérica e retira esses linfonodos que estão sobre a veia mesentérica, e a ressecção D3 é sobre a artéria mesentérica, como está exemplificado aqui. Então, o D2 é até a veia, até a ligadura central, na verdade, e o D3 é até a artéria. Então, a excisão completa do mesocólon, como se fala nos artigos, ou pelo menos tenta-se padronizar essa normativa, essa terminologia, é sobre a veia mesentérica. Precisamos lembrar sempre que a veia mesentérica é repleta de variações anatômicas, existem variações para todo o lado direito, de todos os tipos, da veia cólica direita e do secocólica saindo da mesentérica, do tronco de Henle, duas cólicas direitas ou nenhuma cólica direita. Então, tem várias possibilidades que a gente precisa estar sempre ligado e atento para poder fazer o melhor para o paciente. Para que se faça a excisão completa do mesocólon, a gente precisa ter, obviamente, uma imagem boa, a plataforma que seja laparoscopia ou robótica, e a energia pode ser feita com monopolar, com bipolar e com harmônico. Alguns são mais fáceis, lógico, o monopolar é um pouco mais trabalhoso, mas é possível fazer. Eu digo isso porque muita gente aqui trabalha em serviço público, e serviço público a gente, na maioria das vezes, não tem nenhuma energia além do monopolar. E a gente sempre fala de padronização, né? O Rodrigo falou agora que é interessante padronizar, que é importante padronizar, e na colectomia direita eu confesso que eu ainda não cheguei numa padronização. Eu já tentei várias maneiras, e hoje eu vou dizer aqui o que eu faço hoje, que eu acho que é o mais confortável, pelo menos para mim, é o mais confortável. O paciente em proclive,
virado para a lateral esquerda, pernas abertas, e a equipe fica assim. Eu fico, em geral, no meio das pernas do paciente, com 4 ou 5 trocáteres. Esse do hipocôndrio direito nem sempre é usado, mas ele ajuda, especialmente quando a gente está com mais gente para participar. Então, a primeira coisa que fazer, esse aqui é um vídeo de um acesso começado por lateral. Hoje eu tenho preferido começar por lateral, apesar de ter feito muitos mediais. Eu acho que o lateral me facilitou a dissecção dos vasos junto da veia. Esse é um tumor de ângulo hepático. E a gente coloca o epípron lá para cima do fígado. E tenho preferido começar de lateral para medial. Na verdade, não é invenção minha, tem vários serviços que fazem isso. A gente solta toda a goteira parietocólica a partir de onde o ureter cruza a ilíaca. Liberar o retroperitônio do mesocólon é uma tarefa relativamente simples por essa via. E, novamente, pode ser feito com monopolar, com bipolar, ou como tiver disponível. E disseca-se até onde for possível, e geralmente é possível chegar até a veia mesentérica por baixo, aqui, pela lateral, levantando o mesocólon e deixando para trás o retroperitônio. Gosto muito da gaze para fazer tração. A gente diminui um pouco a chance de a ponta da pinça furar o meso, e aí a gente acaba tendo uma cirurgia um pouco mais vermelha, né, além de ficar feio, dificulta um pouco a dissecção. A dissecção nessa região, preferencialmente romba, mas pode ser também feita a dissecção fina. E aqui, então, a hora que a gente levanta os vasos iliocepocólicos, olha aí, a pazinha que o Luiz me ensinou a usar, a hora que a gente disseca os vasos iliocepocólicos, o que vai acontecer é que nós vamos chegar numa parte que já está dissecada ali atrás. Entra num espaço que foi dissecado já pela lateral. E acaba sendo uma dissecção bem tranquila e bem segura. A gente deixa o duodeno e o pâncreas para trás e vamos em direção à veia mesentérica. Essa é uma dissecção que, novamente, ela precisa ser feita com muita paciência, muita tranquilidade. Precisa estar com o equipamento em ordem, precisa estar com uma equipe tranquila, não pode ficar mexendo a câmera para cima e para baixo, não pode parar para conversar com quem está do lado, tem que ter paz nesse momento. E aqui, então, identifico os vasos iliocecocólicos e seguindo por baixo, na parte mais caudal dos vasos iliocecocólicos, chega na veia mesentérica, que é essa que está aparecendo aí, e a excisão completa do mesocólon, ela exige que os linfonodos sobre a mesentérica sejam retirados junto com a peça cirúrgica. Esse é um paciente que é um tumor de ângulo hepático, então nós vamos ligar também a cólica, os vasos cólicos médios. Pode ser ligado com clipe, com hemolock, com seladora, como preferir. Eu acho que a experiência e a preferência do cirurgião é que diz o que é melhor. Não acho que seja algo que seja um melhor que o outro. Então, aqui para mostrar, tem um feito com tesoura, um feito com bipolar. Aqui já começam a aparecer tronco de Henle, aqui cólica média. E à medida que você vai dissecando, deixando o pâncreas para baixo, nós vamos vamos levantando toda a parte que tem que ser ressecada. Aqui, então, ligadura da cólica média.
A parte que vai sair foi selada, e é bem perfeitamente possível fazer isso. A gente faz com a mesentérica inferior, então a cólica média pode ser feita também. Aqui a artéria, cólica média, sendo só selada. E os vasos maiores estão ligados. E vão em direção ao cólon transverso para partir, para fazer a secção com o grampeador. E eu fiquei muito contente de ver o Rodrigo fazendo, porque parece, o Rodrigo vai ver aí, cara, eu tô me sentindo honrado de ter parece que nós estamos copiando a cirurgia um do outro. E nesse caso aqui vai sair todo esse epíplon, junto dos vasos epiploicos, então tudo que é vaso epiploico sai, o que é gastro fica. Às vezes fazer isso com monopolar não é tão simples, mas é uma cirurgia que eu considero que precisa de um pouco mais de tempo do que só o R3 da proctologia fazer. Acho que é mais para frente para fazer isso. Então aqui está preparado o ilho e vamos seccionar o ilho. Aqui é a secção do ilho. Já foi feita a secção do cólon também. A gente faz mais ou menos da mesma maneira, a mesma posição. Pode ser feito com monopolar novamente, pode ser feito com pinça ultrassônica, como o Rodrigo fez. Também a preferência que nós temos é de fazer, não necessariamente colocar a carga mais grossa no cólon ou no ilho, mas onde você vai pegar primeiro, colocar a mais grossa, que é mais fácil vestir a mais fina como segundo. A posição é a mesma que o Rodrigo colocou, é uma posição isoperistáltica, carga azul ou branca ou bege, e começar a anastomose por baixo a mim também facilita. Não dou aquele pontinho de reparo, começo sempre de baixo. A única diferença que eu posso dizer do que aconteceu na cirurgia do Rodrigo é que eu faço em plano único, não vou e volto, só faço um plano. E acho que fico bem confortável. Talvez o tempo dê para a gente mais conforto para fazer isso, a experiência dê um pouco mais de conforto. Mesma coisa, fecho a brecha mesentério mesocólon. Acho mais fácil fechar de cima para baixo, mas são sempre preferências pessoais. E sempre com fio monofilamentar, seja absorvível, não se for absorvível, que seja de longa duração. E nessa hora da cirurgia eu já estou um pouco mais preguiçoso, e aí ao invés de dar nó, coloco um clipezinho, que funciona bem também. E aqui, rapidamente, alguma coisa com o monopolar, novamente, porque eu acho que tem gente que trabalha só em serviço público, é uma pergunta que a gente ouve sempre. Então, tem um vídeo feito com monopolar aqui, é um vídeo feito no serviço público. É mais trabalhoso, especialmente em tumores maiores, assim, mas acaba sendo perfeitamente possível fazer as dissecções. Esse aqui é um que foi começado medial para lateral. E a veia mesentérica está bem dissecadinha e é possível fazer bem isso daí. Tempo. É basicamente para mostrar que é possível fazer da forma que você tiver disponível. Não sei se sempre vale a pena, mas é possível. É isso aí. Muito obrigado a todos novamente. Obrigado pela oportunidade e pelo prazer de estar aqui com amigos. Muito bom, Gustavo. Parabéns. Ótimo filme, com ótima qualidade. Mostrou os tempos operatórios corretamente, didaticamente. Depois nós vamos debater vários aspectos relacionados a esse tipo de procedimento.
Agora nós gostaríamos de convocar o Dr. Pandini, Luiz Cláudio Pandini, conhecido de todos. O Dr. Pandini foi um dos pioneiros da videocirurgia no Brasil, mantém um curso tradicional na cidade de Araçatuba, um curso prático e teórico, por onde já passaram milhares de cirurgiões coloretais do Brasil, e nós temos certeza que a comunidade coloretal tem uma grande dívida com o trabalho enorme que o Dr. Pandini teve ao longo dos anos para ensinar muitos de nós a operar. O Dr. Pandini vai falar sobre endometriose intestinal, conduta cirúrgica. Por favor. Obrigado, Fábio. Estão me escutando? Fábio? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fábio, pelo convite. Agradeço aí aos companheiros, excelente aula que o Rodrigo e o Sevar deram. Agora, o Marcelo e o Fábio me pediram para falar um pouco de endometriose intestinal, conduta cirúrgica. Então, vamos lá. A endometriose intestinal é uma doença invasiva. Oi? Peraí, mano. Entrou? Tem modo de apresentação? Então, endometriose intestinal aqui. A endometriose intestinal é uma doença benigna ginecológica muito frequente, mas acomete outras estruturas do compartimento, principalmente posterior, que nos interessa, que é a parte intestinal. Principalmente o reto sigmoide, o ilho, apêndice, e aqui tem várias fotos mostrando os vários quadros de colo, apêndice, ilho, né, e sigmoide, junto com apêndice. Então, é uma doença que retrai muito, distorce muito a anatomia e, na realidade, precisa de uma dissecção, tanto central como lateral, bastante ampla, e um conhecimento de anatomia para que não se ocorra lesões, principalmente nervosas, dos nervos hipogástricos e do ureter. Então, os fatores determinantes da técnica operatória dependem do tamanho da lesão, da sua localização, se ela é única ou múltipla, qual o grau de infiltração na parede intestinal, a distância da margem anal e a preferência do cirurgião. As opções técnicas que nós temos, geralmente, elas são 3 e não se tem ainda qual que é melhor, ainda tem discussão, mas que nós temos são as menos agressivas e até a ressecção segmentar, que é a mais agressiva. Então, o shave, que é uma ressecção da lesão na parede intestinal, que não penetra na mucosa. Às vezes pode haver uma lesão de mucosa, então, mas isso é durante a ressecção, mas geralmente essa lesão não penetra a mucosa. E se faz uma sutura dessa camada muscular. Uma nodulectomia ou uma ressecção discoide, que é a ressecção de um nódulo numa forma de disco, que se inclui toda a parede intestinal. E você pode fazer uma sutura manual, um grampeamento circular ou um grampeamento linear para fechar essa ressecção da parede anterior do reto. E, por último, o que nós mais conhecemos é a ressecção segmentar, que você faz uma anastomose primária com duplo grampeamento, com ou sem preservação da artéria retal superior. E todas essas técnicas é necessário que se faça com preservação dos nervos hipogástricos, esplânicos, para que as complicações, tanto vesicais como funcionais, sejam o mínimo possível. Então, nós temos também umas técnicas alternativas, que é chamado duplo discoide, em que se utiliza 2 grampeadores circulares, e a técnica de Rouen, que é um grampeamento transanal para shave um pouco maior, para lesão de nódulos em torno de 4 a 6 centímetros, e é feito por essa máquina, esse grampeador Contour Transistar,
esse é um aparelho Contour que no Brasil é um pouco mais, não está tão disponível assim. E como fazemos, né? Primeiro, a cirurgia para endometriose, ela é multidisciplinar. No mínimo, nós temos que ter um ginecologista com experiência em cirurgia laparoscópica e um cirurgião coloretal ou um cirurgião geral com experiência também em cirurgia intestinal. Por vezes, o cirurgião urológico, às vezes, é chamado para algum comprometimento maior na parte urológica. Nós utilizamos esta posição, nós utilizamos 5 trocáteres, sendo 2 do lado esquerdo para o ginecologista e nós operamos do lado direito, o trocáter de 12 para a introdução do grampeador e a ótica no umbigo. A retirada da peça, nós preferimos a incisão de Fanestil com proteção e, em algumas cirurgiões, algumas ocasiões raras, a transvaginal. Não é a minha preferência, mas é a preferência de vários colegas para essa retirada, quando é possível, quando, no caso de que se faça uma esterectomia total. E, agora mostrando um vídeo, aqui é um caso de endometriose intestinal, que acomete o reto sigmoide, o apêndice também tem um comprometimento endometriótico. Então, nós procuramos sempre identificar as estruturas primeiro. Aqui nós estamos livrando um pouco o reto da parede do útero, para poder ter uma noção da anatomia melhor. E aqui nós vamos abrir, primeira coisa, o espaço pararetal, né? De Kobayashi, nós vamos abrindo para poder identificar os nervos e o ureter, que são as estruturas nobres que temos que dissecar. Aqui, geralmente, o nervo e o ureter pode estar deslocado, porque é uma anatomia distorcida, é uma anatomia diferente das doenças neoplásicas, do câncer de reto. Então, aqui nós temos que ter cuidado, porque eles são tracionados. Então, nós vamos fazendo aqui a ureterolise, liberando o peritônio do ureter. Nós vamos, com isso, nós vamos isolando as estruturas para que tenhamos a só lesão endometriose no centro. Então, aqui está o uretero e aqui o plexo hipográfico, e aqui são os espaços pararetal, né? E aqui a localização do nervo. Do lado esquerdo, fazemos a mesma coisa, começamos pela parte normal, sadia, para poder identificar as estruturas. E vamos descendo, tá? Primeiro identificando os nervos e ureter, aqui o nervo hipogástrico, cuidado para não lesar, é importante conhecer a anatomia, porque é fácil seccionar esse nervo, principalmente na doença da endometriose, diferentemente do câncer, que a anatomia está mais preservada. Então, nós vamos afastando os nervos para preservação, deixando eles lateralizados. Nós vamos identificar o ureter. Geralmente, existe um comprometimento do ureter, mas geralmente são externo, extraceroso, não são... difícil nós termos algum ureter que precisamos seccionar e fazer uma reanastomose. Mas tem que ser, toda a lesão de endometriose tem que ser tirada. E aqui nós já mostramos o reto já livre. Vamos liberando para a identificação do nervo do lado direito. Aqui está o nervo. Nervo hipogástrico e o plexo hipogástrico nessa região. Geralmente, quando o ligamento uterosacro está muito comprometido, tem que ter o cuidado, porque ali, um pouco mais lateral, passa o plexo hipoglástico. Aqui, os 2 hipoglácticos já totalmente liberados e sem risco de lesão. E partimos agora para a dissecção do reto, da cúpula vaginal e da parte inferior do útero.
Então, aqui são os nódulos de endometriose. Então, esse nódulo englobava o reto e o tórus uterino, né? Então, é necessário... Então, esse nódulo nós vamos tirando primeiro o nódulo do reto, para baixar o reto, liberando o espaço pararetal, o nervo aqui, liberado, sem risco. E nós vamos separando a vagina e o útero do reto. Esse nódulo aqui também, da cúpula vaginal, vai ser ressecado depois. Aqui nós estamos mostrando agora a cirurgia sobre a parede retal. E aqui nós vamos, uma lesão de endometriose, nós vamos fazer um shaving aqui dessa lesão, que você pode fazer com bisturi, monopolar, pinça de energia. Aqui o nódulo da parede anterior. Neste caso, nós optamos, tá, em limpar a parede lateral, porque basta isso, nós vamos fazer aqui um discoide. Então, basta liberar só a parte lateral, não há necessário limpar a posterior, porque a endometriose não pega a parede posterior. E aí, nós optamos, uma lesão de menos de 3 centímetros, até 3 centímetros, nós optamos em fazer um discoide, que é uma cirurgia menos agressiva. Então, nós damos esse ponto para reparo e invaginação, passamos o grampeador transanal, abrimos ele, grampeador que pode ser 29, 31 ou 33. Esse fio reparado nós puxamos antero superior e depois lateralizamos para invaginar a região da endometriose e fazemos o disparo. Então, nós ressecamos a parede anterior, cuidado para não pegar a parede posterior, é importante jogar o aparelho para cima, aí a lesão mostrada. E neste caso do discoide, nós fazemos uma sutura de reforço. Aqui o nódulo também da vagina ressecado, e como essa paciente tinha uma endometriose apendicular, nós ressecamos o apêndice. Já tivemos 4 casos de carcinoide do apêndice em paciente de endometriose. Então, aqui é um caso. Aqui nós temos outro, mostrando aqui uma ureterolise. Aqui nós vamos a artéria ilíaca interna, a artéria ilíaca externa, mostrando aqui o ureter. E nós vamos dissecar as estruturas, as lesões, os nódulos de endometriose do ureter. Aqui é a uterina passando sobre o ureter, e aqui a veia ilíaca interna. Então, é importante o conhecimento da anatomia do compartimento lateral. Isso serve para endometriose, para linfadenectomia pélvica lateral. Então, é importante o cirurgião ter esse conhecimento anatômico. E aqui, mostrando a ureterolise. Às vezes nós fazemos uma neurólise, então ressecamos a endometriose sobre os nervos, uretero, plexo. Aqui é uma lesão de ilho, em que está sendo um shaving desse nódulo, é um nódulo pequeno, então é uma ressecção desse nódulo. Aqui usando uma energia monopolar, então a camada muscular um pouco ela sai. Se houver também alguma perfuração de mucosa, aqui é só rafiar também, aqui não tem problema nenhum. Importante que não houve necessidade de uma ressecção do ilho, somente esse shaving e uma sutura aqui para evitar uma deiscência. Então, aqui mostrando... Tempo. Está acabando, Fábio. E aqui mostrando também um shaving de reto, né? Mostrando também que é de uma lesão retal. E aqui, né, mostrando aqui o término desse shaving sem necessidade de uma ressecção. E
Para terminar, só mais um minutinho. Aqui é uma retossigmoidectomia, uma ressecção com preservação da artéria retal superior, aqui é uma ressecção bem rente ao reto, tá? Isso quem cedeu foi o Rafael, fazendo essa cirurgia junto com o Bertoncini. Então, aqui fazendo a ressecção, a secção do... Aqui a lesão, vai fazer a secção do colo, do reto, é ressecado um pequeno segmento, a lesão pequena de 4, 5 centímetros, suficiente. Como havia uma esterectomia, essa peça foi tirada transvaginal, foi fechada a vagina e o colo, a ogiva foi passada pela vagina e introduzida no colo sigmoide. E aqui o grampeador, como o Rodrigo mostrou, a técnica de grampeamento. Então, foi uma anastomose, uma cirurgia totalmente laparoscópica, aos nervos aqui preservados, ureter. E houve a preservação da retal superior. Com isso, o índice de fístula, vascularização é melhor, e isso é possível fazer numa cirurgia benigna, né? Não é o caso da maligna, mas a preservação da retal é possível. Obrigado. Muito bom, Pandini. Belíssimos vídeos. Depois nós vamos discutir vários aspectos técnicos aí desses casos que a gente sabe que são realmente muito difíceis. Para terminar essa mesa, nós vamos ter a presença agora do Dr. Luiz Capotinho Romagnolo, que, embora não tenha a mesma experiência do Dr. Pandini, também tem tido uma contribuição fundamental no ensino da videocirurgia através do IUCAD de Barretos, do IUCAD do Rio de Janeiro. O Dr. Luiz também tem uma experiência muito grande em robótica e é por isso que ele vai nos falar qual é a contribuição que a cirurgia robótica trouxe para as operações coloretais. Dr. Luiz, por favor. Boa noite, doutor Fábio. Borba, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vou tentar explicar para vocês algumas coisas e, bem claro, o que robótica pode ajudar na cirurgia coloretal. Eu tentei montar uma apresentação voltada para o entendimento da cirurgia, não explicando passo a passo a cirurgia como ela deve ser, porque todos nós conhecemos a preservação do mesorreto, como deve ser feita, mas assim, o que a coloproctologia tem a ganhar com a robótica, né? É muito fácil a gente falar sobre as estruturas, então todo mundo já sabe que você tem visão 3D, você tem a manipulação das estruturas com os vasos, com os movimentos intuitivos, não tem os tremores da laparoscopia, porque o robô ele compensa esse tremor. A gente sabe que toda a ergonomia, enfim, todas as possibilidades que a gente pode ter com essa máquina, né, que é o robô. Então, para a gente discursar sobre isso, a ideia nós vamos falar da laparoscopia? Não, a gente vai falar sobre robótica. E eu não vou falar sobre o que vai na endometriose, sim, em todas as possibilidades que a gente pode tratar. Então, eu vou direto ao ponto. A primeira coisa que muda importante, que a gente vai ter que pensar é o tipo de robô que a gente tem. A gente só tem um robô hoje, uma empresa no robô no mercado, e a gente tem que pensar que tipo de robô nós vamos usar. Então, como nós aqui em Barretos, a gente tem o robô, o modelo SI, então essa é a primeira coisa que muda para a gente, que a gente tem que tentar é o posicionamento dos braços do robô. É interessante falar que o que a gente mais faz aqui, por a gente ter um robô SI, a gente usa o braço 3 nessa posição que está. Por quê? Porque isso faz com que eu consiga fazer um docking único e eu faço a liberação do ângulo esplênico e depois eu vou para o reto, no mesmo posicionamento do braço, eu só inverto o braço de um lado para o outro e com o treinamento, a própria manipulação da pinça no console, eu consigo rodar o braço para cima ou rodar o braço para baixo, e aí eu faço um docking único e eu faço a parte anterior, parte proximal do ângulo esplênico, e depois eu passo para o reto. Então, primeira vantagem que eu vou entrar agora, eu vou falar sobre a retossigmoidectomia, eu vou falar as imagens que eu estou tendo.
No robô, na laparoscopia, a gente tem manipulação sempre anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo. E a rotação é limitada à sua mão. No robô, não. No robô, eu tenho o grande benefício. Primeiro, o câmera sou eu. Segundo, o braço do auxiliar é meu. E terceiro, o auxiliar ele só serve para quê? Ou aspirar, ou para colocar uma gase que precise para mim, ou para me ajudar em algum tipo de sangramento excessivo. Uma grande vantagem que eu tenho é uma supervisão, coisa que a gente ainda não tem aqui, porque a transmissão, só se a imagem fosse 3D, para vocês entenderem o que a gente faz, ter a qualidade. Outra coisa uma coisa interessante é o movimento do meu braço, ele vai indicativamente bem posicionado na estrutura que eu quero dissecar, como se fossem meus dedos mesmo dissecando. Eu consigo identificar os nervos melhor, eu consigo identificar plano a plano. É claro que a dissecção ela é mais delicada, por quê? Porque o instrumento é mais delicado, o instrumento é mais fino, o instrumento é menor, quando a gente compara com a laparoscopia. Então, numa retossigmoidectomia, você vai com duas pinças super especiais, um monopolar na sua mão direita e um bipolar na sua mão esquerda. E aí você vai, se você tiver um sangramento um pouquinho, você vai com o bipolar, ou então você usa o monopolar, e aí você vai dissecando por planos. Então, uma coisa interessante que a gente modificou um pouco antes a gente fazia como se fazia na laparoscopia, né? Fazia todo o posterior, como eu estou mostrando aqui. Agora não, agora a gente vai dissecando por planos, circunferencialmente. Isso a gente aprendeu bastante, vendo também o Armando fazer esse tipo de cirurgia e mostrar como que seria essa identificação. Outra coisa interessante eu consigo trabalhar com a câmera em várias posições. Quando eu quero olhar um pouco mais nessa parte posterior, eu posso tirar minha câmera e fazer ela rodar de baixo para cima. Isso é um pouco inconveniente quando você não tem experiência, mas depois você consegue olhar de baixo para cima. Outra coisa interessante, o meu braço 3, ele fica o tempo todo expondo as estruturas e ele consegue mostrar para mim como se fosse o braço do auxiliar, evitando que tenha uma tração que frature o mesorreto. Vocês vão falar, mas esse caso é um caso fácil, é uma mulher com esterectomia prévia. Tudo bem, mas a gente tem que mostrar também como é a anatomia, porque não adianta mostrar um caso super difícil que a pessoa fala, bom, mas é difícil. Mas, assim, é interessante entender toda a anatomia e passo a passo os planos. Você vê que a dissecção, ela identificando estrutura por estrutura, você consegue identificar os nervos. Às vezes você trabalha lateralmente, quando nós vamos fazer esvaziamento pélvico lateral por robô, não tem cirurgia melhor para fazer por isso. Por quê? Porque os braços trabalham com uma dissecção parcial, assim, como se fosse a mão entrando e dissecando passo a passo. Outra coisa interessante, eu tenho uma energia bipolar na minha mão, então qualquer tipo de sangramento você pode ter um controle de danos mais adequado. É claro que por não ter a sensação áptica, isso faz com que o cirurgião tenha um pouco mais de receio na sua dissecção e aos poucos ele vai criando a sua sensação áptica e assim ele consegue dissecar e entender os planos. A anatomia, todos os senhores já conhecem. Não mudou a anatomia fazendo robótica. O que muda é a visão e o que muda é o posicionamento dos braços e como nós vamos dissecar as estruturas passo a passo. Vou passar um pouquinho mais adiante, você vê que eu estou seguindo do lateral, como faço na laparoscopia, isso, como eu disse, a gente já modificou um pouco. E depois você vê que o auxiliar, ele trabalha às vezes tracionando um pouquinho, sem fazer aquela tração do mesorreto que a gente faz na laparoscopia e que pode fraturar esse mesorreto. Da mesma forma que o braço 1, ele vai dissecando individualmente cada plano. Quando você pega essa cirurgia que o Dr. Pandini mostrou, você acaba tendo uma identificação melhor das estruturas, porque você tem um controle de todos os elementos na sua mão. É como quando você tem um carro super automático, você tem todos os controles na sua mão. Você consegue dirigir e perfazer esses procedimentos de uma forma adequada. Bom, essa dissecção ficou igual à dissecção que o Rodrigo mostrou. Fala um pouquinho sobre o posicionamento do grampeador, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente tem o grampeamento,
a gente pode utilizar e lançar mão dos grampeadores robóticos. Nós não temos aqui, mas se você tiver o grampeador robótico, ele facilita você na sua dissecção, no seu grampeamento, a angulação que ele faz no reto é maior, e isso pode proporcionar um menos uso de cargas, né? É claro que essa é uma pelve super larga, e com uma carga de grampeador, a gente pode realizar a secção. Mas, é claro que quando você tem outros instrumentos, você pode ter um pouco mais de custo, que é o que a gente tem que pensar, mas a qualidade vai ser a mesma. Quando a gente fala um pouquinho sobre colectomia direita robótica, essa é a posição atualmente que a gente usa. O que a gente faz? O auxiliar ele pode trabalhar tanto nessa posição que está, como uma coisa interessante que também é factível de se fazer, é trocar o auxiliar onde está o braço 2. E aí, o auxiliar, a gente vai fazer uma incisão de funny steel já entrar com o retrator de parede abdominal, o Alexis, já entrar com a tampa e pronto, você já começa, a incisão que você vai tirar a peça, você já tem um acesso à cavidade. E se você precisar de um acesso rápido, você tem como trabalhar. E você pode trabalhar dessa forma. Por que a gente coloca o braço 3 aí? Porque a gente já iniciou colocando o braço 3 na fossa ilíaca direita, mas ele atrapalha muito no início da dissecção e ele colide. Isso eu estou falando no robô SI. Então, é interessante que entendam essa disposição dos trocáteres para a gente falar da cirurgia. E quando a gente fala sobre a colectomia direita, os passos são os mesmos, mas nós acreditamos que para fazer uma incisão total do mesocólon, você acaba tendo uma, como se diz, uma confiança melhor na dissecção, porque você consegue ter uma segurança melhor, tá tendo uma estrutura tão nobre que essas duas pinças de energia, que não são avançadas, mas que você consegue trabalhar se tiver algum sangramento, ou então uma qualidade da dissecção. Então você vê que a gente consegue, a gente faz, como faz a colectomia direita normal, e você vê que a gente trabalha aqui em Barretos com 2 consoles, então você consegue ter outra pessoa tá te orientando, ou tem outro cirurgião com a gente sempre trabalhando no nosso grupo. É interessante, a gente trabalha sempre em 2, e um acaba ajudando o outro nos planos. Isso ajuda bastante. Quando a gente quer fazer uma incisão total do mesocólon, você, como o Gustavo mostrou muito bem, você consegue isolar os planos, você identifica o tronco de Henle, faz a ligadura, nós utilizamos clipe aqui, não temos hemolock, e é factível usar clipe, não há necessidade, se você quiser, você pode utilizar, e eu vou adiantar porque não vem ao caso mostrar a técnica, mas sim a qualidade da dissecção. Eu gostaria muito que a transmissão vocês vejam em 3D, né? Porque só assim, depois que a gente senta no console e vê em 3D, você fala, meu Deus, eu também queria fazer isso aqui. Por isso que quando a gente fala de custo, se a gente tirar esse lado hoje do mercado e você perguntar para as pessoas, se você tiver tudo disponível para você, com certeza eles vão escolher fazer todos os procedimentos por cirurgia robótica. Ah, mas o paciente é magro? Não importa, você consegue ter uma qualidade melhor da dissecção. E é claro, eu não podia deixar de falar, depois da dissecção dessa, uma grande vantagem do robô, que é o nosso porta-agulha de 3,5 milhões de dólares. Então, você trabalha com uma sutura bem adequada, você pode fazer 1, 2 planos. Essa cirurgia que o Dr. Pandini mostrou, de colocar a ogiva, fica muito factível você colocar a ogiva dentro da cavidade, suturar o cólon, ou então você vai fazer a anastomose e lateral de uma colectomia esquerda, e se transforma bem factível. Eu vou trazer agora para vocês alguns vídeos interessantes que a gente pode complementar a cirurgia robótica. A gente faz a cirurgia de uma amputação abdominoperineal do reto, e ela pode também ser utilizada para fazer a dissecção da parte externa também. Então a gente doca o robô e a gente trabalha a dissecção da parte externa. Pode ser feito isso com o robô. E aí você tem o auxílio do seu auxiliar que está fora, aspirando, usando às vezes um afastador, muitas vezes porque a gente não tem às vezes a sensibilidade, mas você pode utilizar essa cirurgia, o robô para isso também. Já está com as pinças já estão montadas, e você simplesmente vai iniciando a dissecção. Da mesma forma que você quer fazer uma dissecção interesfincteriana, a gente está vendo a imagem dessa forma que vocês estão vendo, mas no robô você tem uma imagem 3D.
você tem uma imagem ampliada, você tem um controle de instrumentos muito adequado. É lógico que você vai, às vezes pede para o auxiliar para ajudar no cox, enfim. E para não deixar de terminar a cirurgia, você consegue fazer uma excisão completa lateral, você retira a peça toda depois. Vou terminar aqui para vocês por causa do tempo, para não atrapalhar. E a hora que você termina tudo, ainda você tem a disponibilidade do quê? De fechar com o robô. Então a gente pode fazer a dissecção toda externa e depois a gente usa o nosso robô para fazer a cirurgia. Isso aqui deu problema aqui, deixa eu voltar, porque essa é a parte mais legal. Aqui. Pronto. E a gente, se você quiser, você pode suturar a pele também com o robô. É claro que é só a gente estava com o porta-agulha disponível, não vai usar no porta-agulha porque você vai estar usando uma pinça, não tem necessidade disso, mas você vê que o controle da sutura é bem interessante, né? E você consegue fazer essa sutura bem adequada. Creio que o futuro, como mostrei na última foto, seja esse. A gente avaliar que robô nós vamos utilizar para qual procedimento. O robô na coloproctologia veio para inúmeras possibilidades. Nessas cirurgias do Pandini, nas colectomias totais, você consegue utilizar inúmeras possibilidades. Então, essa que é a ideia e inúmeras outras coisas que a gente pode discursar a noite inteira aqui. Muito obrigado. Muito bom, Luiz. Parabéns. Fantástica aula. Tinha certeza que ia ser assim. Aliás, quando eu e o Marcelo nos reunimos para montar esse programa, nós escolhemos os temas. Foi muito fácil também a gente encaixar todos os apresentadores e os debatedores que a gente tem à disposição, porque a gente sabia que ia sair com essa qualidade. Então, agora eu vou convocar os nossos debatedores para entrar em campo, para nós podermos debater os vários assuntos que foram enfocados aqui. Como debatedores, nós temos o doutor Reis Júnior, de Campinas, e o doutor Antônio Rocco Imperiali. Eu gostaria de debater com eles, e depois junto com todo mundo, a parte inicial dessas apresentações, que foi relacionada à colectomia direita, né? Então, eu queria saber deles se vocês, a semelhança do que o doutor Gustavo mostrou, também trabalham na colectomia direita no meio da perna, que é uma opção que alguns cirurgiões têm, daí ele traz o trocáter de 12 para a fossa ilíaca esquerda, ou se vocês ainda continuam trabalhando de maneira contralateral. Gostaria que vocês debatessem também. Hoje nós mostramos aqui as anastomoses intracorpóreas, que são, sem sombra de dúvida, trazem uma vantagem muito grande na recuperação do doente. Se vocês fazem a anastomose intracorpórea para todos os casos, ou se ainda tem casos que vocês fazem extracorpórea. E quem são os grandes beneficiados de a gente fazer uma anastomose intracorpórea? Então, doutor Reis Júnior e doutor Imperiali. Bom, não sei se o Rocco quer começar, se pode ser eu. Pode começar. Pode ser você. Por favor. Tá bom. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns aos apresentadores. Depois da apresentação de vocês, fica difícil a gente comentar alguma coisa. Mas, vamos lá. Primeiro, com relação à colectomia direita, eu continuo ainda trabalhando contralateral, viu, Fábio? Eu não costumo trabalhar no meio das pernas, eu trabalho geralmente contralateral. Talvez pelo fato da posição dos trocáteres que a gente faz, que a gente trabalha, na maioria das vezes, só com 3 trocáteres, ou da ótica mais 2 trocáteres, então fica meio ruim para mim trabalhar no meio da perna, porque fica difícil de manipular o trocáter do hipocôndrio esquerdo. Tá? Geralmente nós fazemos abordagem mais clássica de medial para lateral, então nós trabalhamos mais dessa forma. Outra coisa que você tinha perguntado, se a gente faz ainda anastomose intracorpórea ou se faz extracorpórea,
a preferência minha é sempre para intracorpórea, principalmente em pacientes obesos, onde eu tenho uma dificuldade muito grande de retirar a peça pelo umbigo, e eu fico meio com medo também de, quando você fazer a anastomose, de estar realmente com a anastomose correta e não ter feito uma torção, que é uma complicação que eu já tive uma vez e eu não gostaria que ninguém tivesse, que é uma situação chata depois de você reverter. Além do obeso, qual outro paciente se beneficia de uma anastomose intracorpórea? Bom, primeiro, do obeso, acho que todos se beneficiam, viu, Fábio? Se você puder fazer, acho que todos os pacientes se beneficiam. Acho que a pergunta, às vezes, é quem não se beneficiaria com a cirurgia intracorpórea? Acho que, na verdade, a preferência para mim é todas fazer intracorpórea. Eu acho que todos vão se beneficiar com intracorpórea. Perfeito. Dr. Rocco. Boa noite a todos. Parabéns, lindos vídeos mesmo, né? Maravilhosas, cirurgias muito bonitas, né? Não esperava também diferente, né, as pessoas que apresentaram, muito bonitos mesmo. Com relação à posição, eu também prefiro ficar convencionalmente contralateral, fico ao lado esquerdo do doente, eu não gosto muito de ficar na posição entre as pernas, embora até que você fique de frente para fazer essa dissecção da cólica média, quando vai fazer uma dissecção muito medial, né, por exemplo, como o Seva mostrou, que muito bonita a linfadenectomia, né, mas eu não faço habitualmente. Alguns casos que eu fui fazer excisão total do mesocólon, e eu tenho o costume de fazer uma abordagem medial para lateral também, acho que até que a abordagem medial, para quem já está acostumado, claro, fica bom, porque você já cai exatamente em cima da aorta, você faz a abertura para procurar ali a mesentérica, né? Mas eu não me senti muito seguro que em alguns casos, inclusive quando você faz essa ligadura eventualmente da ileocólica na sua origem, dependendo da idade do doente, você pode desvascularizar um pouco a mais de cólon, né, de ilho terminal. Isso aí não me agrada muito, de qualquer forma. Mas acho que tem até a sua indicação quando tem linfonodos regionais, isso é uma indicação até mais precisa, né? Com relação às anastomoses intracorpóreas, eu só fazia extracorpórea. Acontece que, primeiro que é um pouquinho mais rápido, mas depois eu fui me convencendo que a intracorpórea era melhor, especialmente porque o meu índice de hérnia incisional era imenso com as extracorpóreas. Uma coisa que a gente não comenta muito, mas aquela incisão pequena que a gente faz geralmente periumbilical, toda a área de pressão jogada numa incisão pequena naquela região, é muito grande o índice de hérnia. Então, eu acho que só por isso já justificaria. Claro, sem falar no obeso, né, que é aquela dificuldade terrível para tracionar o meso, eu acho que o único paciente que não se beneficiaria é o que já tem uma hérnia incisional, porque você já vai aproveitar, abrir, corrigir, tirar a peça e corrigir a hérnia incisional. Mas eu não vejo. Hoje eu faço todas intracorpóreas, fui mudando justamente pela incidência de hérnias. E eu acho que, além do mais, tem esse detalhe do Dinho que ele falou, que é importante, que você checa a torção. Eventualmente pode acontecer uma torção e você consegue checar muito bem, porque você já está fazendo anastomose distorcida, né? Então, distorcida não, sem torção, né? Então, concordo, realmente é por aí. A única coisa que eu não faço é essa abordagem lateral para medial, que é muito interessante, muito bonita a dissecção também daquele tronco todo na mesentérica. Rocco, anastomose iso ou anisoperistáltica? Eu faço sempre iso. Normalmente eu faço iso, da mesma forma que foi mostrada. O ilho terminal já cai em posição, né, para fazer a isoperistáltica. Ela já cai daquela posição certinha. É só manter uma distância razoável de uns 3 centímetros do coto, só para não ficar suturando muito perto daquela linha de sutura do sepultamento do ilho, né? E faz a mesma coisa também no cólon, né? Manter essas distâncias, e eu acho que fica muito bom realmente. E isoperistáltica é muito mais fácil. Não que fisiologicamente... Perfeito. Eu gostaria de saber, todos os panelistas, se tem mais alguém aqui que faz anisoperistáltica e por quê? Mais ninguém, pelo jeito. Então, porque a preferência... Eu andei fazendo anisoperistáltica. Eu faço anastomose extracorpórea quando nós estamos no serviço público que não tem o grampeador, o endogrampeador. Mas eu acho que é uma situação que deve tender a não existir mais. As isoperistálticas, não sei se existe alguma evidência em relação a isso, mas é uma anastomose que me parece que dá uma qualidade de pós-operatório melhor. Eu não sei se o paciente fica mais confortável, não sei se ele vai embora mais cedo, se é isso ou não,
mas é uma percepção, assim, muito subjetiva, me parece só. Gustavo, tem uma outra questão que é fazer colonoscopia também. Na anisoperistáltica, você fazer colonoscopia é difícil. Fala não, o que eu acho que talvez o Gustavo deve ter percebido, porque geralmente a gente faz aniso sempre quando era uma anastomose extracorpórea. E quando a gente faz ISO, é uma anastomose intracorpórea. Talvez essa percepção que o Gustavo deve ter falado é que, geralmente, quando você faz uma anastomose intracorpórea, o paciente tem uma evolução mais rápida, tem uma evolução mais tranquila. Talvez, não sei se foi isso, Gustavo. Talvez seja, ele vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo. Não tem tração, tem menos tração do meso. Eu gostaria de saber aqui de alguém que não fecha a brecha em colectomia direita, se tem alguém. Eu. Fala, Luiz. Luiz e o Rei Júnior. Por que vocês não fecham a brecha? Falou também. É que eu não estou com a vista de todo mundo aqui. Eu não fecho a brecha, Fábio. Tá. Não costumo fechar, excepcionalmente talvez, mas eu deixo a brecha larga, eu verifico, jogo as alças de Delgado por cima e não tive nenhum problema quanto a isso. Quem fechar, e não tem nenhum estudo, tanto de um lado quanto do outro, é uma discussão, mas tecnicamente eu não fecho nem a esquerda e nem a direita. Perfeito. Fábio, talvez Sim. Uma coisa que o Pandini falou que é extremamente importante é quando, se você for deixar o orifício aberto, retirar toda a alça de Delgado naquela região. Você tem que reposicionar a anastomose, ficando ela para baixo, e as alças de Delgado para cima. Se você não fizer essa posição, você praticamente já fez o caminho para as alças migrarem, né? Excelente dica. Ainda no campo, o Luiz também tinha falado que não fecha. Norma nossa aqui, a gente não fecha na aberta, não fecha no vídeo, não fecha no robô. O negócio é fazer isso mesmo. A técnica é essa: você tira as alças, você deixa uma brecha larga, essa que é a ideia. E os casos, mas você já teve uma hernia interna? Já tive até quando antes a gente fechava, às vezes o ponto solta, às vezes você pode correr o risco de dar um ponto para fechar a brecha e pegar um vaso ali e esquemiar a sua anastomose, vocês puxam o fio e pode rasgar depois. Tem uma dica que o Armando fala sempre, que ele usa o bipolar avançado para encostar os planos e sela como colágeno para grudar, porque a ideia é 48 horas depois, isso está tudo colado. Então, se você conseguir tirar as alças de baixo, jogar para cima, jogar o epíplon por cima, 48 horas depois, isso está colado. Então, independente de fechar ou não fechar. Então, a gente não fecha. Cara, mas é muito mais fácil, tecnicamente, você fechar do que ficar esperando colar, pegar duas pontas para selar, jogar o epíplon por cima, tirar a alça do lugar. Por isso que eu não fecho. Eu não fecho nada. Cara. Eu termino, acabou. É um assunto simples, mas que sempre dá discussão, né? Eu fecho também. Mas, assim, é importante o cirurgião fazer aquilo que ele acredita. Não existe uma evidência sobre isso, essa evidência simplesmente não existe. A gente faz aquilo que a gente acredita, né? O Ambar tinha comentado muito bem a respeito da utilização da indocianina para averiguar a anastomose. Eu sei que o Rocco está desenvolvendo um trabalho agora na Unicesp sobre isso. Eu queria saber do Rocco, quantos % dos pacientes que você utiliza a indocianina, você muda a sua conduta? E eu gostaria que o Luiz depois comentasse isso, que eu sei que você tem experiência também. Na nossa casuística está bem próxima dos números internacionais. A gente tem mudado o ponto de ressecção mais ou menos em 8%, de 8% a 10% dos casos. A gente faz a injeção do verde e mostra que a vascularização não está ótima nas áreas que a gente tinha escolhido para anastomose. Não justifica ainda usar de rotina. Eu acho que quem tem deve usar, porque no mínimo é um aprendizado, né, muito interessante para a gente poder ver o que a gente faz. Mas é um índice razoável. Será que esses doentes que a gente não trocou o lugar de anastomose teriam deiscência? Isso a gente não pode saber, isso a gente não pode randomizar. Mas é uma evidência de que a gente, em alguns momentos, a gente erra a nossa ideia de onde está bem vascularizado. Isso pode acontecer, sim.
Posso fazer uma pergunta, Luiz? Fábio? Sim. O Rocco, você teve pacientes que você deixou, por exemplo, de fazer uma ileostomia numa anastomose coloretal baixa, porque a indocianina mostrou perfusão adequada na anastomose inteira? Você mudou a conduta em relação a ter ou não ileostomia? Teve sim, Sevar, teve. Teve mais de um caso que aqueles casos limítrofes, que a anastomose está no reto médio, tudo correu muito bem, doente com boa condição física, a anastomose no reto médio e a indocianina ficou muito boa. Teve alguns casos que eu deixei de fazer ileostomia, correndo muito bem. Felizmente foram todos muito bem. Eu acho que ainda não é cedo para a gente definir como uma norma ou que parâmetros a gente usaria para evitar uma ileostomia nesses casos, mas eu achei que em alguns casos eu mudei e não me arrependi. Foram muito bem. Luiz? Eu vou fazer umas perguntas assim. Se você pudesse escolher, na hora que estivesse brecando o seu carro, em utilizar ou não o ABS, se o seu carro tem, você... não, eu vou arriscar, dessa vez eu não vou usar. E escolher se vai bater o carro ou não. Então, a ideia é o que o Rocco falou. Se você tem o produto, utilize. Por quê? Porque a gente já teve... Os índices de mudança são os mesmos. É isso mesmo que o Rocco falou. O que é interessante muitas vezes a experiência nossa é tão grande que você fala, putz, isso aqui tá bom. A hora que você bate o verde, tá preto. E aí você fala, mudo ou não mudo? Aí você corta e não sangra. Aí você fala, mudo ou não mudo? Aí você acaba dependente disso. Então, o que eu acho? Os estudos mostram bem claro a possibilidade de ajudar. Entretanto, a indocianina não previne fístula. Você dizer que você está prevenindo porque a indocianina foi até lá, eu tive casos em que o verde estava lindo e deu fístula. Um caso, mas tive. Do mesmo jeito que eu não tive coragem de fazer o verde e olhar e estava preto e falar, mas está bonito, vamos fazer anastomose? Não, eu fui lá para dentro, ressequei e aonde estava verde eu fiz anastomose. Então, porque você tendo essa possibilidade na sua mão, você acaba pensando, vou deixar na minha consciência. E se o paciente tiver uma fístula depois? Você pode ser responsável, hoje não juridicamente, mas mentalmente falar, se eu tivesse mudado. Então, com os novos produtos de indocianina que tem no mercado, a gente vai conseguir identificar, porque o verde não é a cor, é um software que dá. Mas você tem que saber os tipos de coloração de verde, ainda com a fusão de imagem sobre o calor, se você tem uma grande perfusão de tecido. Isso sim, perfeito. Os trabalhos vão dar isso. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui para o Dr. Pandini, que eu acho que é o mais experiente aí. Eu gostaria que o Dr. Ambar também comentasse. Você fez uma retrospondectomia, usou veio de indocianina, estava boa a vascularização, a cirurgia correu beleza, paciente muito bem, nutrido, sem nenhum fator de risco clínico, só que você fez o teste da anastomose e vazou num ponto que você viu. O que você vai fazer? Você vai dar um ponto, vai fazer o teste de novo, em que momento você vai fazer um estoma de derivação, ou você vai fazer um Hartmann? Me conta a sua conduta, Pandini. Boa pergunta, Fábio. Se a anastomose, se essa deiscência, esse furo for anterior ou posterior que seja, e que for pequeno e fácil de fazer uma sutura, eu suturo, faço o teste de novo. Se tiver tudo bem e eu já não iria fazer uma ileostomia protetora, eu não faço, se a anastomose ficou bem. Se eu tenho alguma dúvida, eu puxo uma ileostomia. Mas eu procuro sempre fazer. Agora, se é uma lesão grande, em que, tecnicamente, o grampeamento ficou ruim, eu prefiro refazer, naquele momento, a anastomose, e aí sim, se for fazer o teste, tudo bem. Mas, de preferência, se é pequena, suturar, e se é grande, refazer. Eu gostaria que o Ambar comentasse sobre isso. Em que momento a gente deve refazer a anastomose, em que momento você deve ir lá dar o ponto e refazer o teste? Eu concordo, acho que em gênero, número e grau com o que o Pandini falou. Uma anastomose de difícil acesso, onde você tem uma deiscência
que você tem uma dificuldade de fazer a sutura, ou ela é muito grande, eu refaria. E se você tem uma área mais menor, uma área mais fácil, e que você consegue suturar, suturaria. E aí você fica com um alto grau de tendência a derivar se caso algo dê errado nesse momento. Acho que foi perfeito a colocação dele. Ô, Fábio, perfeito. Ainda mais, assim, o Luiz mostrou a vantagem do robô. Se você ainda tem essa anastomose, ainda tiver a máquina do robô para suturar, ainda fica até mais fácil fazer essa sutura. Fantástico. Isso mesmo. Rocco e Dinho, eu gostaria que vocês comentassem o seguinte aspecto. Quando você vai indicar a excisão total, a excisão do mesocólon numa colectomia direita? É para todos os doentes? Quais os riscos envolvidos nesse tipo de procedimento? Qual o balanço que você tem que fazer entre vantagem oncológica e risco cirúrgico? Rocco. Eu acredito que se você estiver bem afeito, já bem experiente na colectomia direita, você só vai ampliar um pouco o procedimento. Tem que ter aquele tempo a mais, aquela dissecção a mais. Eu indicaria só em doente que eu no intraoperatório detectasse linfonodos macroscópicos perto da raiz. Só. E ainda assim tem aquela ressalva que a gente não sabe exatamente se linfadenectomia é tão extensa, até que ponto impacta em sobrevida, né? Isso é uma grande dúvida. Que ela é positiva, que ela detecta mais linfonodos, sim. O impacto é um pouco duvidoso. Então, eu só indicaria nesses pacientes que tivessem linfonodos muito visíveis próximos à raiz do cólon direito. Eu não indico em outros casos. Perfeito. Rei Júnior? Eu também não indico em todos os casos, Fábio. Eu acho que o risco da cirurgia é um risco aumentado em relação à cirurgia mais convencional. Pode ter uma lesão de um grande vaso, onde para você poder consertar isso vai ser bem trabalhoso. Eu indicaria só naqueles pacientes onde já no estudo prévio eu vejo que tem linfonodo comprometido, ou então quando estou fazendo a cirurgia eu vejo alguma cadeia linfonodal, aí sim eu vou fazer essa ressecção do mesocólon. Fora isso, eu não faria, não faço. Gustavo, como raciocinar na indicação dessa maior amplitude da cirurgia, se a gente sabe que a tomografia computadorizada falha no estadiamento do câncer do cólon direito em 20% a 25% dos casos? Isso é um trabalho recente publicado. Fala para mim, Gustavo. Eu acho que é o seguinte, eu vou usar a mesma metáfora do Luiz. Se a gente tem a possibilidade de usar um carro melhor e que esse carro vai dar mais segurança, talvez a gente deva usar. Realmente não existe evidência a longo prazo de que aumenta a sobrevida, pelo menos até onde eu conheço não existe essa evidência. Mas na hora que eu estou com um paciente lá, que eu posso oferecer para ele isso, com segurança, tem mais risco de lesão venosa? Claro que tem, você está operando em cima do vaso. Mas é por isso que eu acho que talvez seja a cirurgia de maior dificuldade na cirurgia coloretal. A colectomia direita com excisão completa de mesocólon. Eu não acho que é cirurgia que dê para a gente dar para o residente fazer. Nada contra os residentes que estão ouvindo, os meus residentes sabem disso, mas eu acho que essa é uma cirurgia que ela precisa ser feita com muita parcimônia na escolha, não do paciente, mas de quem vai fazer, do equipamento que tem disponível. Então, eu acho que se tem disponível equipamento, se tem disponível quem sabe fazer, eu não vejo motivo para não fazer. Desculpa, a grande questão é que... Desculpa, eu acho que a tomografia, em relação à evidência de linfonodo ou não no mesocólon, ela é muito falha, não dá para a gente confiar na tomografia para isso. A gente tem que confiar no que é mais adequado, naquele momento para o paciente. Perfeito. Mas realmente a tomografia ela tem um índice de falha importante. Uhum. Eu queria saber de vocês... Pode falar, Luiz. Sim. Por favor. Existe alguns trabalhos saindo bem interessantes sobre o uso da indocianina como mapa, não como linfonodo positivo, mas sim como ajudar na dissecção dessa linfadenectomia para cólon direito. O professor Che Choi, da Coreia do Sul, tem uns trabalhos bem específicos utilizando colonoscopia pré-operatória com injeção de indocianina perto do tumor,
que consegue identificar um mapa de dissecção, não quer dizer que são linfonodos positivos, mas utilizar como um guia de dissecção. Então, eu acredito que no futuro, da mesma forma como esvaziamento pélvico lateral, a gente tem que entender essa possibilidade de usar a endocianina como uma ferramenta que pode utilizar na dissecção. Só um comentário. Muito bom. Foi bom você ter falado disso, que isso era, inclusive, uma pergunta da plateia. E já vou te passar mais uma pergunta da plateia, Luiz. Quando você vai fazer uma retinoidectomia, você faz um funny steel no meio, você faz do lado direito ou você faz do lado esquerdo? A gente começou fazendo do lado esquerdo, e aí a gente passou para fazer funny steel mesmo, clássico, no meio, sem abertura do músculo, dissecando o músculo, abrindo peritônio, e aí coloca o afastador. E essa é a nossa dissecção. Alguém faz do lado esquerdo, Pandini? Não, Fábio, não é só do lado esquerdo, se você me permite só falar um pouquinho sobre a colectomia, incisão completa do mesocolo. Eu faço mediana, faço toda a incisão mediana de Fanestil que o pessoal faz, eu acho que é ali que é melhor, que você pode tanto aumentar para um lado ou para o outro. Mas quanto à colectomia direita, eu tenho um pensamento próximo ao Gustavo também, que eu acho que eu tenho feito sistematicamente, pelo menos a ligadura central, sempre, independente, não faço a D2 clássica, já faço estendida, e seco toda a veia mesentérica inferior, ressecando todos os nódulos. Não vou na D3, na artéria mesentérica superior, porque ali tem o plexo, e ali o risco de lesões, diarreias é maior. Então, eu acredito que uma excisão completa do mesocolo, como nós fazemos do lado esquerdo, junto da aorta, tudo, é perfeitamente possível. Ela vai dar uma quantidade de gânglio maior, vai diminuir o risco de você ter gânglios, é simplesmente entender a anatomia. Não é cirurgia para quem está iniciando, mas é uma cirurgia que o cirurgião que já tem experiência deveria alargar a dissecção do colo direito, no sentido que já tem casos mostrando, pelo menos o trabalho de Hollenberg que começou com isso, uma sobrevida, pelo menos há 5 anos não, mas uma taxa de recidiva menor. Era essa o que eu queria dizer. A gente vê todas essas evidências na literatura, mas a gente vê muita evidência de complicação também. E o fato é que, na prática, os cirurgiões ainda continuam fazendo a colectomia direita clássica, né? Esse tipo de procedimento mais ampliado está limitado a mãos de alguns poucos, como deve ser, porque é um procedimento que tem maior morbidade, né? Fala, Pandini. O problema é que você vai mexer na mesentérica superior. Aí está o problema. Então, as pessoas, os cirurgiões, têm receio. Eu, no início, tinha receio. E ainda tenho. Só que, à medida que você vai entrando, conhecendo aquela anatomia, as complicações e as incidências vão diminuir. Mas é claro que houver uma complicação ali. Quem não tem, ainda mais quem não tem experiência, pode ser uma complicação catastrófica também. Muito grave. Rei Júnior, te fazer uma pergunta importante aqui. O doutor Pandini mostrou aqueles vídeos loucos de endometriose, que são terríveis. Endometriose intestinal hoje é uma cirurgia de especialista dentro da coloproctologia ou todo coloproctologista pode ir lá e meter a mão? Não, eu acho que é uma cirurgia, Fábio, extremamente difícil. Eu prefiro pegar 10 cânceres do que pegar uma endometriose nessa região. Eu acho que a endometriose é difícil, geralmente é em paciente jovem, mulher bonita, onde ela quer entrar de um jeito e sair bem melhor, e muitas vezes são lesões bem complicadas. Eu acho que não é bem um especialista, mas quem vai operar necessita ter uma parte multidisciplinar, como já o Pandini tinha falado, precisa ter um urologista ou um ginecologista, porque vai trabalhar numa área que o cirurgião coloproctológico às vezes não está muito habituado, que é na inserção do ureter, naquela asa lateral, na parte mais ginecológica, que isso dá trabalho. Tá? Então, eu acho que o cirurgião para fazer cirurgia de endometriose é aquele cirurgião que tem que ter muita experiência.
A não ser que seja Isso aqueles aí. casos de endometriose superficial, que aí qualquer cirurgião vai fazer, que é só dar uma queimadinha. Mas para você fazer ressecção pélvica, para mim tem que ser um cirurgião bem qualificado. Muito bom. Aproveitar o Pandini novamente. Você falou que você entra rotineiramente junto com o ginecologista. Quando você vai convocar o urologista, Pandini? Vamos ser objetivos, por favor. Quando tem realmente uma lesão de ureter, você tem que ressecar, é necessário fazer uma passagem do... Não para fazer a sutura do ureter, isso não precisaria do urologista, mas ele vai ter que passar o duplo J para poder fazer a anastomose, ele passaria o duplo J e a gente mesmo faz a anastomose, ou uma ressecção mais próxima do implante de ureter, onde a bexiga é acometida nessas situações. Quando é uma invasão da cúpula só, superficial tudo, nós mesmo ressecamos e fazendo a cistorrafia. Então, só nos casos complexos e onde há envolvimento mesmo do ureter, que é a necessidade de ressecar a parte do ureter e fazer a anastomose. Nós tivemos pouco caso desse tipo, nós tivemos um caso apenas de ter que seccionar o ureter. Certo. Rocco, vou te fazer uma pergunta importante. O Luiz Romagnolo fez um comentário aí que bateu de frente com uma coisa que a gente vai aprendendo com a experiência, que aquela antiga regra de você fazer a excisão total do mesorreto, que normalmente você vai parede posterior, as duas laterais, por último anterior, depois continua descendo, parece que, na medida que a gente vai ficando mais experiente, isso aí vai caindo. Por quê? Porque a gente percebe que é importante, às vezes, você fazer uma dissecção cilíndrica do reto, em que você não deve obedecer necessariamente a essas etapas. O que você acha disso? Eu concordo, porque, na verdade, eu acho que a dissecção do reto a gente chama de negociação, né? Você vai negociando com o próprio reto e com a anatomia. Você empurra de um lado, tá melhor, você disseca, aquele lado não tá indo bem, ainda mais se tá aderido, você puxa para o outro lado, é circunferencial mesmo, né? E eu acho que aí vai uma coisa que a gente fala, e inclusive eu acho que, eu não tenho experiência, claro, mas o Luiz tem, que a robótica ajuda nesse ponto, porque você sozinho controla tudo. Então você consegue ter essa exposição à câmera, você consegue fazer a dissecção circular sem necessidade tanto de um auxiliar que seja tão sincronizado, que às vezes você não precisa pedir, você sozinho vai se virando e fazendo, né? Eu acho que o fato de você operar mais sozinho faz com que você faça isso mais facilmente. Você escapa um pouco da padronização. Mas é claro, geralmente o posterior é mais fácil, claro, você começa pelo posterior, cai para os laterais, mas a dissecção acaba sendo mais circular mesmo, não tem jeito, não tem a receita para isso de bolo. Eu, pelo menos, eu sempre uso a posterior primeiro, mas eu não tenho como norma um lado, o outro anterior, não. Aí, a partir da posterior, os outros eu vou fazendo conforme a negociação, quer dizer, conforme eu vou encontrando no intraoperatório. Perfeito. Luiz, a curva de aprendizado para a robótica, qual é hoje na colectomia esquerda, que é o procedimento mais comum utilizado na robótica ainda? Eu gostaria de saber de você. A gente sabe, você apresentou muito bem todas as vantagens que a robótica traz para o cirurgião. E quais são, não vou dizer as desvantagens, mas quais são as limitações? Qual é o grande passo que o cirurgião deve ultrapassar ou tomar cuidado com a robótica? O grande passo chama volume de cirurgia. Você tem que ter casos frequentes. Porque quando a gente tem um caso a cada 3 meses, um cada 4 meses, não é pela técnica, porque a técnica a gente sabe fazer. É pelo fato de você ter o controle dos instrumentos na sua mão. Se a gente dirigir um carro automático e um carro mecânico uma vez por ano, quando você troca um por outro, você tem a dificuldade de mexer na embreagem. Da mesma forma, como você tem um console com múltiplas funções, e que como você não tem a sensibilidade áptica, você precisa ter esse treinamento, esse feedback na sua mão. Você tem que saber mexer com o seu pé direito, com o seu pé esquerdo, ter a funcionalidade. Então, e dizer que tem um número específico de cirurgia para você ser... É claro que a nova normatização que está chegando no mercado, que existe um número de cirurgias para você fazer, para se habilitar como cirurgião robótico,
é feito por pessoas experientes que sabem dizer, mas é claro que existem pessoas que vão demorar um pouquinho mais para aprender e pessoas que vão demorar um pouquinho menos. Claro que a laparoscopia também ajuda na cirurgia do aparelho digestivo, você tem as noções de profundidade e tudo, mas o principal aspecto chama periodicidade de você realizar cirurgias com volume. Se você não tem essa periodicidade, você vai se prejudicar na hora de fazer o procedimento. Muito bom. Gustavo, uma pergunta da plateia aqui, que também aparentemente é uma pergunta simples, mas não é. Às vezes as coisas mais simples são as mais complexas. A liberação do ângulo esplênico, a mobilização do ângulo esplênico, deve ser uma atitude rotineira ou não? Quando que você pode prescindir de fazer a liberação do ângulo esplênico? Bom, nós estamos falando de câncer, né? Vamos falar de câncer. Tudo, de tudo. Qualquer coisa que mereça ressecção à esquerda. Tá. Eu acho que diverticulite, eventualmente você pode não ressecar. São ressecções um pouco menores, dá para eventualmente não ressecar, mas a ressecção do ângulo esplênico ela tem uma função muito específica. Você ganha comprimento naquele cólon que você vai ressecar. Então, 27 centímetros. Exatamente. Exatamente. 27 centímetros em média. Então, acho que nós vimos a mesma aula, hein, Fábio? Vimos o mesmo trabalho. Então, eu particularmente acho que tem que ser liberado sempre, não vejo motivo para não liberar. Quando você libera o ângulo esplênico, você ganha, você tem muito mais tranquilidade, você consegue uma arcada menos tensa, e pacientes que têm câncer habitualmente são um pouco mais velhos, com arcadas que talvez possam ser comprometidas, eu não vejo motivo para que não se faça isso. Uma particularidade, quando a gente faz essa liberação do ângulo esplênico, eu acho que é imprescindível que se feche a brecha, porque é uma brecha muito extensa e é uma tentação para o delgado passar ali e acabar esticando a anastomose. Mas, veja, essa é uma opinião pessoal minha. Novamente, é algo que não existe consenso. É uma opinião pessoal minha. Eu, particularmente, fico muito mais confortável com anastomoses com meso sem tensão. Perfeito. Rei Júnior, tem algum caso que você não faz a liberação do ângulo esplênico? Ou você faz em todos? Ou, às vezes, você faz mobilização, não faz liberação? Fábio, depende muito também do tamanho desse sigmoide que você vai fazer, tamanho desse cólon descendente. Tá? Então, na maioria das vezes, eu faço a liberação, mas muitas vezes você pode fazer uma mobilização. Vai depender muito de cada caso. Então, às vezes, você tem um cólon redundante, onde você vê que esse descendente chega tranquilo no reto superior, eu não vejo necessidade de fazer uma liberação completa do ângulo esplênico. Tá? E só falando uma coisa que o Gustavo falou, eu não fecho a brecha no colo esquerdo. Perfeito. Fazer uma pergunta para o Pandilha, que é uma pergunta da Marisa Cobata. Se alguém utiliza ileostomia fantasma ou pré-ileostomia, se vale a pena? Oi, Marisa. Significa você deixar preparada uma ileostomia para alguma complicação? É isso que eu entendi? Ileostomia fantasma? Eu acho que é isso que ela quis dizer. A ghost ileostomy, ou que eles chamam que é o trabalho disso, é quando a gente passa uma sonda de um Levine e deixa preparado, se complicar, você puxa para fora. Se complicar, é isso. Em endometriose, eu nunca fiz e nunca precisei fazer ileostomia. Eu acho que até os trabalhos mostrando, e os trabalhos que a gente vê, geralmente a maioria é ginecologista operando, mas assim, eu faço anastomose baixa, como faço para câncer, e não faço ileostomia de rotina, a não ser quando tem radioterapia. Mas assim, é uma opção você deixar, num caso de anastomose baixa, você deixar uma ileostomia, você não quer fazer uma ileostomia, ou você acha que sua anastomose está boa, é uma técnica que eu acho interessante, porque você deixa só o ilho preparado. Se der alguma complicação, você passa o laparoscópio, olha, se tiver alguma deiscência, você lava, se precisar, e você já tem a ileostomia para puxar. Eu não só puxaria, eu não teria coragem só de puxar 100% cirúrgico.
Eu prefiro fazer. Mas eu não tenho experiência com essa técnica, não. Eu li o trabalho, mas é interessante. Perfeito. Gente, olha, a gente podia continuar a noite inteira aqui discutindo, tem algumas perguntas que não deu para responder, infelizmente, mas nós temos que encerrar. Antes de eu passar a palavra ao Marcelo Borba, eu queria parabenizar vocês de novo pelas apresentações, pelos comentários. Foi uma mesa que eu acho que foi muito rica de discussão, de conhecimento. A gente sabia que seria assim com a presença de vocês aqui. Mais uma vez, queria agradecer ao Marcelo a oportunidade que me deu de organizar essa webinar da CESP e parabenizar vocês por essa participação. Marcelo, por favor. Não, eu estou muito feliz e muito agradecido pela excelência das apresentações, né, pelo nível do debate, como o Fábio falou, isso aqui poderia durar muito tempo. Com isso, nós atingimos uma audiência muito alta, talvez uma das maiores dos nossos 4 eventos, e com a concorrência que nós temos hoje em dia, mostra a importância que vocês têm hoje dentro da coloproctologia paulista e nacional, né? Então, nós devemos tudo isso a você. E eu não posso deixar, né, também de agradecer ao Fábio pela coordenação e pela organização desse nosso módulo aqui, né? Ele foi cirúrgico na escolha dos temas e dos nomes, né? Então, como é um time de estrelas que nós tivemos, ele seria o nosso... Eu ia falar Fernando Diniz, mas eu prefiro falar que ele seria o nosso Guardiola brasileiro, né, desse time de craque que nós tivemos hoje aqui. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo apoio para a CESP e pelo que vocês fizeram nessa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.